Bom, gente, como vocês viram no vídeo, eu vou falar um pouco sobre ateísmo e como é ser ateu no Brasil. Mas antes de falar disso, eu tenho que falar de um assunto muito importante. É esse produto. Tô brincando, gente, não vou fazer isso. Mas, voltando, concentrando. Mas antes de falar sobre ateísmo no Brasil, eu preciso falar um pouco sobre padrões. A gente sabe que a sociedade humana, que os seres humanos são feitos de padrões. Normalmente, gente, isso é uma coisa que todo mundo faz. Todo mundo segue padrões. Todo mundo tem um padrão a seguir. Seja ele estético, seja ele físico, seja ele financeiro, seja ele psicológico, seja ele, sei lá, qualquer tipo de padrão. E normalmente, então, o padrão é inerente ao ser humano. A gente busca por padrões para tentar se, vamos dizer assim, sobreviver. Mas o que acontece bastante é que dentro de uma sociedade são criados padrões. Muitas das vezes alguns padrões bons e alguns padrões não tão bons assim. E muitos desses padrões são impostos pra gente. Muitos padrões, por terem sido construídos ao longo dos anos, ano após ano, aquilo foi crescendo, foi se consolidando, e para mudar aquele padrão é difícil. Então, normalmente, quem não se identifica com aquele padrão, ou quem não vê aquilo como um padrão, não vai se encaixar. Então, pode acontecer duas coisas. Ou ela vai ser forçada a entrar nesse padrão, ou ela vai questionar esse padrão. Bom, agora voltando para a temática. A religião, pelo menos no Brasil, não existe um padrão imposto pra gente. A gente não é obrigado a seguir essa religião, a gente não é obrigado a seguir aquela religião. Todo mundo é livre para escolher a religião que quer. A gente sabe que na prática não funciona bem assim, mas em resumo, é quase isso. Você, no Brasil, isso eu digo no Brasil, não é obrigado a seguir tal religião. Você é convidado a seguir tal religião. Você é convidado a entrar em tal padrão. Por que eu falei sobre o padrão? Bom, sabe-se que aproximadamente 90% dos brasileiros são cristãos, apesar do Estado ser laico, quer dizer, não privilegiar religião nenhuma. Nós temos 90% de pessoas que são cristãs. Então, uma coisa que eu aprendi na escola e que eu creio que é muito verdade é que foi até Karl Marx que disse, eu tô parafraseando ele não disse exatamente isso, mas é uma coisa parecida, que a classe dominante tende a exercer os seus padrões para a sociedade e para a comunidade. O que isso quer dizer? A classe dominante, no nosso caso, a classe dominante é a maioria dos brasileiros, que são 90%, eles tendem a exercer, a deixar vigente um regime que diz respeito a eles. Por exemplo, a religião. Então, acontecem duas coisas. Ou você se encaixa no padrão, ou você não se encaixa. Eu, por exemplo, não me considero cristão. Gente, imagina minha mãe vendo esse vídeo, mas... Oi, mãe, te amo, é verdade. Mas eu, por exemplo, não me considero cristão. E não... Calma aí. Bom, e não me encaixando no padrão, eu logo faço parte de uma minoria. Mas sendo uma minoria, não preciso nem dizer como eu sou tratado, né? É claro que nunca me ofenderam, nunca me faltaram com respeito, pelo menos ainda, né? Não sei, tipo, me expondo desse jeito, é provável que vão me faltar com respeito, mas eu peço que não. E cara, é uma coisa sutil, porque é algo que está inerente à nossa cultura, é algo que está enraizado na nossa cultura. Por exemplo, somos um estado laico.
Mas a nossa laicidade do Estado vai até o ponto em que o Porta dos Fundos ofende os cristãos. Aí o Estado já não é mais laico, aí quem tem que agir é a justiça, porque isso foi errado. Sabe? Tipo, a gente não vive num Estado laico na prática. O que eu quero dizer é que ser ateu no Brasil é um tema muito difícil, porque primeiro, você é uma minoria, segundo, você é descreditado, terceiro, te veem como ou, ou aqueles vários xingamentos, né? Louco, endemoniado, ou descrente, ou como uma pessoa inferior. Não costumam te tratar como inferior, mas costumam te ver como alguém inferior. E é basicamente isso. É complicado ser ateu no Brasil? É. Mas não tem nada que não possa melhorar, né? Pensar positivo. E, e só pra lembrar aqui um negocinho. Aí você deve estar pensando, poxa Pedro, faz um vídeo sobre você contando sobre como você se torna ateu, como você chegou. Gente, eu até posso fazer. Mas esse vídeo aqui em si, se você veio procurando isso, você não vai achar. Porque uma coisa que eu gosto de pensar é que você não pergunta pra um evangélico que fala como você se tornou evangélico. Sabe? É quase como se aquilo tivesse inerente, tipo, nasci, cresci, fui pra uma igreja e bom, sou evangélico desde si, ou católico. Nasci, cresci, fiz catequese, continuei na igreja e bom, sou católico. Isso é uma coisa comum, sabe? O que é incomum é você ser ateu. E tudo bem, eu entendo isso. Se vocês quiserem que eu faça, eu faço. Mas nesse vídeo, não. E é isso. Gente, só me despedindo do vídeo. Se gostou, curte, compartilha, manda pros amigos que são ateus, manda pros amigos que não são ateus. Vamos conversar um pouco sobre o assunto, é claro, com muito respeito, com respeito às opiniões alheias, porque se eu acredito ou não acredito, isso é uma opinião minha, se vocês acreditam ou não acreditam, isso é uma opinião de vocês, eu não vou interferir na opinião de vocês. Então, por favor, sem comentário besta. E me ajudem a chegar a 50 inscritos, né, gente? Pô, eu tenho 36. Quem sabe com uma ajudinha, você compartilhando aí esse vídeo, eu consiga chegar a 50 inscritos, gente. Eu quero chegar a pelo menos a 50 inscritos antes do aniversário do canal, que é dia 8 de abril. Né, que o canal vai fazer 6 anos e, bom, quero, né, chegar pelo menos a 50 inscritos. Valeu, pessoal. Um beijo, um abraço e esse foi o papo de hoje.